Caros, olá! Vamos continuar a estudar o empréstimo compulsório, agora analisando os pressupostos fáticos para a instituição deste tributo. Esse tributo ele só pode ser criado se alguma dessas situações estiver presente. A primeira é uma despesa extraordinária decorrente de calamidade pública ou de guerra externa ou sua iminência. E a segunda é de investimento público de caráter urgente e relevante internacional. Notem que, na verdade, seriam 3 hipóteses, não 2. Aqui são 2 incisos. Então, o que nós temos primeiramente é o seguinte: despesas extraordinárias. Então, as despesas extraordinárias, quando decorrem de calamidade pública ou de guerra externa, podem gerar a criação de empréstimo compulsório. Aqui são 2 pressupostos. Então, a despesa externa, a despesa extraordinária, que vem de uma calamidade pública, e a outra despesa extraordinária que vem de uma guerra externa. O que é despesa extraordinária? É tudo aquilo que não foi previsto no orçamento. Tá? Tudo. Agora, obviamente, você tem uma série de outros imprevistos que orçamentários não estão previstos e, no entanto, não geram a necessidade de empréstimo compulsório. Né? O imprevisto é absolutamente necessário depois de esgotados os fundos públicos, inclusive os de contingência. Isso significa o seguinte: que eu preciso, para considerar a despesa extraordinária, não só a falta de previsão orçamentária, porque você tem uma série de situações que também não são previstas no orçamento e, no entanto, não geram a possibilidade de empréstimo compulsório. Não são considerados extraordinários. Por quê? Porque eu posso, através de verbas contingenciadas, verbas extraordinárias, remanejar. Eventualmente, eu posso até solicitar um empréstimo via emissão de dívida pública. Não é empréstimo compulsório, é empréstimo e emissão de dívida pública. Então, o que é que nós temos aqui? A despesa extraordinária só será extraordinária se ela não tiver previsão orçamentária e se, mesmo assim, eu não tiver mais como recorrer a fundos públicos ou a verbas contingenciais. Agora veja, essa despesa extraordinária, ela por si só não permite o empréstimo. Ela só vai permitir o empréstimo compulsório se tiver os pressupostos de guerra e calamidade pública. Tá? Então veja o seguinte: se as reservas se esgotarem e não mais for possível remanejar recursos, estaria caracterizado uma despesa extraordinária. Porque eu posso ter uma despesa imprevista, mas ela não é extraordinária. Note, a imprevisibilidade de uma despesa, ela é algo que é inerente a qualquer orçamento. Isso, qualquer pessoa que faz um orçamento doméstico sabe que isso é possível. O que torna a despesa extraordinária é quando eu não consigo nem adequá-la com as minhas reservas. Atenção, a gente está dando aqui tentando dar uma definição técnica para a despesa extraordinária. Agora, pode acontecer o seguinte: faz-se presente pressuposto fático, por exemplo, a guerra externa, e mesmo com reservas se cria um empréstimo compulsório de guerra. Porque é aquela história, a avaliação política do que é a despesa extraordinária vai depender muito mais da força do governo do que de qualquer questão jurídica. Né? Agora, voltando para os trilhos da dogmática. Então, uma despesa extraordinária é aquela despesa imprevista que nem as reservas foram capazes de debelar. Então, transforma-se em extraordinária. Resta saber qual é o pressuposto que está presente. Tem que estar, primeiramente, guerra externa ou sua iminência. Nós estamos falando de uma guerra que não é uma guerra interna, não é uma guerra civil. Então, pode haver uma revolta que estiver aqui nesse país, pode ter batalha campal entre polícia e população, pode exército para rua, pode ser o que for. Pode haver uma guerra civil. Não cabe empréstimo compulsório. Eu tenho que ter a guerra externa ou a iminência de ter a guerra externa. Tá? E aí eu posso instituir empréstimo compulsório. A outra situação de empréstimo compulsório
é calamidade pública, né? E aqui você tem alguns detalhes curiosos, né? Em geral, o pessoal aponta como calamidades públicas situações naturais, como chuvas, terremotos. Tá? Agora, alguns autores vão apontar, e eu estou com eles, que eventos de caráter socioeconômico que põem em perigo o equilíbrio do organismo social, considerados em sua totalidade, podem caracterizar calamidade pública. É difícil imaginar uma situação como essa, mas imagine, por exemplo, vamos supor que o país sofra um ataque maciço de hackers e toda a internet brasileira desabe, botando em colapso o sistema econômico, o sistema bancário, todo o sistema. E o governo não tem recursos para reestruturar o sistema, ele precisa de dinheiro. Ora, é uma calamidade pública, mas não foi gerada por situações naturais. Claro que a gente tem que tomar muito cuidado com essa abertura, porque o que acontece? Em geral, calamidade pública está relacionado com fatores naturais, né? Embora não só. Mas tem que tomar cuidado para que não se pegue esta abertura que nós estamos dando aqui de fatos de caráter econômico e social e, por exemplo, protestos de rua agora é uma calamidade pública, eu vou ter que instituir prática compulsória. Não é por aí. Tá? A ideia é o seguinte, é uma situação anormal. Inclusive, eu preciso de um decreto de calamidade pública. Sabe aquela coisa, foi decretado estado de calamidade pública? Aquilo ali não é só para aparecer na televisão, não. Aquilo ali permite, o decreto de calamidade pública permite uma série de facilidades. Eu posso descontingenciar verbas e tal, e eu posso, inclusive, no plano federal, ter um empréstimo compulsório. Tá? O decreto 7257 de 2010 fala o seguinte, que calamidade pública é uma situação anormal provocada por desastres causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. Tá? A gente pode até questionar uma questão da calamidade pública o seguinte, todo ano tem enchente, né? É recorrente. Será que eu posso decretar calamidade pública ainda assim? Ou seja, será que eu posso continuar decretando calamidade pública para as chuvas que acontecem todo ano e que todo ano tem deslizamento de terra? Ora, as prefeituras sabem que todo ano vai ter deslizamento de terra, que vai ter chuva e que vai ter essas confusões todas. Por que não tomam medidas de precaução antes? É de se questionar calamidade pública nas situações, tendo em vista que nós estamos diante de um evento recorrente. Agora, nós temos uma outra situação que é o investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Aqui nós temos realmente uma verdadeira antecipação de receita, né? Porque o que acontece? Empréstimo compulsório, lembrem, eu vou devolver o recurso. Então, nos casos anteriores, é uma despesa que não estava prevista. Nesse caso aqui, eu tenho sim um interesse de fazer esse investimento. O que eu estou fazendo é o seguinte, bom, eu vou cobrar agora, e lá na frente, quando já tiver feito esse investimento público, até com os recursos desse investimento, eu consigo pagar essas divisões. Por isso que muitos falam que essa hipótese, por conta de eu ter a previsibilidade desse investimento, ele não é um simples empréstimo como o outro, é quase uma antecipação de receita. O investimento deve ser urgente e relevante. Urgente é um investimento que não pode ser adiado. Tá? E aí é aquela história. Eu posso transformar, olha, eu vou criar um empréstimo compulsório para resolver o deslizamento de terra nos municípios brasileiros por conta da chuva. É um caráter urgente. O relevante internacional é aquela história. É aquilo que o governo entende como relevante para toda a comunidade brasileira, para toda a população.
Não precisa ser um investimento que alcance todo o território, mas tem que ter um reflexo nacional. Durante muito tempo, quando eu dava essa aula, eu dava como exemplo de empréstimo compulsório, se eu quisesse criar um empréstimo compulsório para pagar as obras da Copa. Eu sei que atualmente, depois de tanta confusão nos últimos anos sobre a questão das Copas e da Olimpíada, causa até estranheza falar em empréstimo compulsório para isso, né? Mas naquele momento, antes dos Convados de 2013, você tinha uma visão de que, olha, não, opa, vamos, a Copa, é importante. Se alguém criasse um empréstimo compulsório para aquilo ali, todo mundo ia aplaudir. Pelo menos boa parte. E era localizado em algumas cidades, mas era um relevante internacional. Né? Então, assim, é um exemplo razoável para vocês visualizarem como esse investimento público de caráter urgente é muito aleatório. Claro, a urgência eu não conseguiria adiar, ia ser um evento que estava marcado, tinha que fazer. No interesse nacional, isso vai depender muito do humor da população, tá bom? Não tem muito para onde correr. O artigo 15, inciso 3 do CTN, não foi recepcionado, tá? Que é mais uma hipótese compulsória, ela não foi recepcionada, tá bom? Bons estudos e até o nosso próximo encontro.